Bom, seguindo as discussões que, dentro do tema de setor privado, mercado, esse painel da tarde a gente convida agora duas das figuras mais relevantes do mercado financeiro brasileiro nos últimos 20 anos e, além disso, dois dos grandes incentivadores e apoiadores do projeto da Brasa desde o começo. Marcelo Flora é sócio-diretor executivo do Banco BTG Pactual, onde ele trabalha há mais de 15 anos e atualmente coordena o BTG Pactual Vida e Previdência e o BTG Pactual Digital. Por favor, receba o nosso convidado. Rodolfo Richard, o nosso outro convidado, é o CEO do Banco Brasil Plural. Possui mais de 20 anos de experiência em múltiplas áreas do mercado financeiro, desde investment banking, mercado de capitais. Rodolfo, por favor, receba o nosso outro convidado. Então, dentro dos desafios que, no fundo, o tema da conferência todo coloca, entre eles, a sugestão do Rodolfo, vou convidá-lo para começar e colocar o debate para a gente aqui, como numa sociedade em que hoje o acesso à informação, o acesso a conhecimento, ele cada vez é mais democrático, digamos assim, mais plural e menos custoso para diferentes agentes. Como que isso afeta e como que isso faz com que agir, executar, seja, de fato, ainda mais importante, se não a coisa mais importante dentro de organizações, agentes, enfim. Rodolfo. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Eu estive, no início do ano, na conferência de vocês lá na Pensilvânia, então foi uma experiência muito agradável ali. E também tive a oportunidade de receber no nosso banco alguns representantes aí do Brasa, como fazendo o Summer lá conosco. E eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado dessa experiência. Eu acho que a garotada que foi para lá, tem alguns que estão aqui, são extremamente preparados, entendeu? Trouxeram um olhar novo para a empresa, também uma vontade de fazer as coisas. Quer dizer, todos vocês, de certa forma, tiraram um pouco daquele período que vocês poderiam estar descansando, curtindo a vida, ou passeando e tudo, para ir lá, trabalhavam, eram os caras que mais trabalhavam. Eu acho que é isso aí, vocês são um público super seletivo, um pessoal novo, querendo realizar, querendo construir. Vocês vêm para cá também, assim, de diversas faculdades, ótimas faculdades, né? Que, obviamente, quando a gente compara com o Brasil, realmente é uma pena que a gente não tenha essa mesma qualidade lá no Brasil. Então, vocês já passam num primeiro super crivo, depois vocês passam no outro crivo de estar aqui tentando aprender, se comunicar, criar network. Depois vocês vão trabalhar e trabalham a beça, entendeu? Então, quer dizer, foi uma experiência super bacana. A gente pretende, sempre que possível, ter pessoas como vocês estagiando lá no banco, ficando, e a gente gostaria muito que fôssemos uma opção também para depois, quando vocês se formassem tudo e aqueles que quisessem seguir a carreira no mercado financeiro. Né? Então, muito obrigado aí pela presença aí de vocês. Aí. Muito obrigado pelo convite também de estar aqui palestrando. Eu acho que o ponto que o Eduardo colocou, para a gente, por que a gente colocou um pouco essa questão aqui para o nosso debate? O que a gente percebe hoje, pelo menos na configuração, os mercados estão mudando, né? E eu acho que não estão mudando simplesmente no mercado financeiro. A gente vê hoje, quer dizer, empresas como Amazon, Google, Facebook, o que seja, são as maiores empresas do mundo hoje em dia. E são empresas que há 15 anos atrás elas provavelmente não existiam. E foram criados por jovens, alguns deles na mesma idade de vocês, inclusive foi da onde surgiu a semente, onde que foi criado. Então, quer dizer, vocês estão expostos aqui a diversas, né, o ambiente que vocês vivem já é muito propício para isso, porque só gente boa junto, muita gente também, o grupo de pessoas que ensinam nas faculdades também é incrível aqui fora, você tem acesso a excelentes professores, e você tem, hoje em dia, vamos dizer assim, uma capacidade de ver tudo que está acontecendo no mundo e todas as novas situações que acontecem, seja pela forma de informação, que antigamente a gente tinha uma enciclopédia em casa que a gente olhava e tentava aprender por ali, né? Então você hoje consegue ver isso daí, tudo que está, de certa forma, estocado dentro da net, né? De certa forma, da web, e você passa a ter também, dentro dos seus contatos, das suas relações
dentro das redes sociais, você consegue também, de certa forma, explorar novas formas, ver coisas novas interessantes e tudo, e tentar se aprofundar nisso daí. Então, a capacidade que hoje existe de vocês serem, assim, os caras mais ricos do mundo, se esse fosse o objetivo, obviamente, ela existe. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era difícil isso daí acontecer, porque a pessoa tinha que meio que entender, tinha que passar um certo tempo, quer dizer, era muito mais demorado, vamos dizer assim, a possibilidade realmente de a pessoa ganhar aquela massa crítica, entender como é que o mundo funciona, criar alguma coisa que fosse de vanguarda e fazer com que essa coisa se tornasse um negócio global e conhecido e tudo. Hoje vocês têm, através do mundo digital, que todos vocês vivem bastante, dentro disso daí, você tem realmente uma possibilidade de ter ideias, de se comunicar com o mundo todo, de criar os grupos, né, assim, com as pessoas que te interessam, pode ser teus amigos, podem ser pessoas de fora, e isso te dá a possibilidade de você criar negócios novos, você ter ideias novas, você ser mais criativo. E aí, de novo, a gente vem do mercado financeiro aqui, é uma honra estar aqui com o Marcelo também. O Marcelo, nós trabalhamos juntos alguns anos atrás. O Marcelo é um cara jovem, bastante talentoso e tudo, e conseguiu fazer um crescimento enorme lá dentro do banco. Mas nós somos do mercado financeiro, então a gente, olhando o que acontece no mercado financeiro, a gente percebe que, primeiro, esse mercado está mudando, né? Vai acabar esse negócio desses bancos com, sei lá, 200 mil pessoas trabalhando dentro dos bancos. É uma inutilidade essa quantidade de pessoas que estão hoje dentro dos bancos. Então, essas novas tecnologias, como Bitcoin, blockchain, tudo isso, de certa forma, vai acabar com a área administrativa dos bancos, reduzir muito a necessidade de você ter pessoas fazendo isso. Assim como a forma de comercial e de relação com os seus clientes também vai, de certa forma, mudar drasticamente. Você vai precisar de menos pessoas para falar com mais gente, né? Que é o que você quer, no final das contas, atingir. Então, você tem realmente assim, uma mudança acontecendo no mercado financeiro bastante intensa. A gente fala um pouco mais dessas plataformas de distribuição e tudo, de assessorar as pessoas a fazer seus investimentos, mas tem a parte de cartão de crédito, tem a parte, vamos dizer assim, de peer-to-peer lending, toda essa outra parte que também está acontecendo. E vamos dizer assim, e as tecnologias que surgem também para otimizar o back-office e, de certa forma, transformar isso daí em empresas mais eficientes, que, no final das contas, tudo isso vai ser revertido, inclusive, para o consumidor, porque é o consumidor que, no final das contas, com o avanço, acaba se beneficiando disso daí, né? Então, quer dizer, no mercado financeiro, você pode falar, eu tive uma ideia fantástica, eu vou mudar uma determinada situação que existe, que é antiquada. Pensa no mercado seguro, que é mais antiquado ainda que o mercado financeiro. Eu tive essa ideia fantástica, eu vou fazer um negócio, assim. Aí vai lá, todos vocês, eu acho que são de alguns grupos, devem já ter pensado qual o app que vocês vão criar para ficar, de certa forma, ser o app mais conhecido do mundo, né? E isso é bom, porque, de certa forma, são pessoas jovens querendo empreender, querendo criar coisas, e o mundo ela anda dessa forma, né? Mas o que a gente percebe também é que é o seguinte, só as boas ideias, eu acho que hoje você, para ter as boas ideias, você, através desse conhecimento que está acessível a todo mundo, não funciona. Eu acho que essa parte da execução é a parte, talvez, mais importante até do que a grande ideia. Assim, porque a grande ideia, quer dizer, quando nasceu a Amazon era para vender livro. E tiveram outras Amazons que foram criadas, tá certo? E teve uma que conseguiu ir super bem, quer dizer, teve uma super execução nesse negócio. Aí você vai falar, então acabou, não dá para criar a Amazon 2. Isso era verdade, então também não dá para competir com a Walmart antigamente, porque a Walmart era enorme, nunca ninguém ia conseguir ser maior do que a Walmart. Não é verdade isso daí. Dá sempre para competir. Só que não adianta só a boa ideia. O que é muito importante, eu acho que isso vale muito para vocês, primeiro, é muita persistência naquela ideia que você tem, é muita execução, tem que tentar para valer, entendeu? Então, essas coisas, não pode existir a primeira dificuldade, e as pessoas vão ter dificuldades. Os negócios enfrentam seus desafios. A Amazon, quando os exemplos que eu acho uma empresa incrível, a Amazon, mas a Amazon, quando foi criada, ela teve seus percalços, teve gente que não acreditava que o negócio ia funcionar, ela já teve ação, já caiu e tudo, mas eles conseguiram, de certa forma, criar esse conceito e hoje são, sei lá, se não for a maior empresa de varejo do mundo, pelo menos em vendas. E o cara que criou a Amazon é o cara mais rico do mundo hoje, a ação estava subindo 7%, 8%, porque de novo, todo mundo aqui analisa, quer dizer, o mercado inteiro analisa a Amazon, né? Então todo mundo tem a projeção, o cara conseguiu bater a projeção, então ele é melhor ainda do que os outros e é um negócio que a informação flui bem.
Então, eu acho que para vocês, é importante nessa questão, primeiro, é essa capacidade de execução. As boas ideias vocês vão ter, os grupos vão ter as boas ideias. Você tem que ter aquela pessoa lá, ou aquelas pessoas que vão focar e vão falar, beleza, esse aqui é o objetivo, nós vamos conseguir executar, vai demorar, vai ser sofrido, não vai ser sempre uma maravilha isso daí, mas eu acho que vocês conseguem chegar. Vocês têm muito treinamento, vocês têm muita visão assim, do que aconteceu, vocês podem entender os casos de sucesso, os casos de fracasso, e botar em prática, entendeu? Aquilo que deu mais certo, o que pareceu dar mais certo na visão de vocês. Então, acho que o tema que a gente estava querendo, e aí, talvez só para terminar aqui e passar para o Marcelo, o que eu também vejo, por exemplo, vocês são considerados uma geração que, assim, de certa forma, desiste das coisas e tudo, como geração. Não estamos falando aqui das pessoas que estão aqui dentro, mas como geração, a tal geração Y, Z, assim, a geração do resultado muito rápido, de falta de engajamento e tudo. Eu não acredito nisso daí. Eu acho que vocês realmente têm, assim, a cabeça voa, você tem muita coisa. Então, para desfocar é muito fácil também. Mas as coisas só acontecem quando focam. Acho que o Marcelo está aqui também, está há 15 anos aí, dentro do BTG. Não foram 15 anos de um passeio lá dentro, tá certo? Ele focou, ele ficou, ele se concentrou nesse negócio. Eu fui sócio lá também, eu também fiquei 18 anos lá dentro, entendeu? Então, as coisas realmente demoram. Essa geração hoje, quer dizer, do querer o negócio mais rápido, de certa forma, vocês têm que tomar um pouco só de cuidado com isso, porque não é toda hora que as coisas assim acontecem nessa velocidade que eu acho que vocês gostariam que acontecessem. Tem um pouco de perseverança, um pouco de muito foco, entendeu? Se desfocar, e é fácil desfocar também pela quantidade de informação que você tem. Você falou, isso aqui não está funcionando, então eu vou montar aquele negócio ali do lado, porque aquele negócio está funcionando. Aí você está sempre, né, tentando ir para um lado para o outro, mas um dia eu vou acertar, então nesse dia eu vou acertar. Você vai acertar se você realmente focar num negócio, a ideia é boa, entendeu? A execução é boa e, de novo, a Amazon começou como uma vendedora online de livros, entendeu? Se tornou a maior varejista do mundo e comprou agora uma rede de supermercados. Então, não deve ter sido o plano inicial lá de trás, entendeu? Mas ele viu as oportunidades e está executando. Então, acho que era esse que eu queria começar a conversa passando um pouco dessa mensagem. Obrigado pelo convite. Estou vendo aqui por vários amigos. A gente, lá no banco, já teve alguns de vocês aqui no nosso programa de Summer. Vinícius, ali, que me convidou para participar aqui do painel. Prazer estar com o Rodolfo aqui, como ele já falou. A gente trabalhou junto lá no tempo de Pactual, o UBS Pactual. Já são 18 anos. Comecei com 23, estou com 41. Então, legal, fiquei ali no cantinho vendo a palestra aqui da Cláudia também, a companhia que a gente sempre teve muito próximo, né? A gente contribuiu para a criação lá da Latam, né? A fusão da LAN com a TAM, contribuiu para o spin-off da Múltiplos, que era uma diretoria dentro da TAM. Então, enquanto eu estava ali ouvindo a Cláudia falar, que é ótima, estava lembrando dessas coisas todas. Então, é sempre bom estar aqui no meio de amigos e acho que o nosso intuito aqui é tentar contribuir para o crescimento de vocês. Acho que nessa primeira pergunta, acho que tem muito de hard working, eu acho que é o principal tema que eu gostaria de deixar aqui para vocês terem na cabeça, que de certa maneira conversa com o que o Rodolfo falou, né, e é um traço dentro da cultura do banco que é muito forte, né? Quando a gente olha as pessoas que vão bem, são pessoas que, ao longo do tempo, mostraram ter uma capacidade de trabalhar duro e de maneira consistente ao longo do tempo. Então, indo ao ponto, né, que é a importância de você, né, de executar, né, do doing, né, acho que hoje, de fato, você está... Assim, a tecnologia em si, ela não é mais o desafio, né? A tecnologia está disponível, dá para fazer um monte de coisa com a tecnologia que a gente já tem aí. Eu acho que uma das formas de você se diferenciar hoje está justamente em como você conseguir executar isso, né? Você conseguir ter o foco, né? É muito comum e a gente às vezes vê empresas que conseguem desenvolver projetos de forma muito bem sucedida. A Amazon é um exemplo ótimo que o Rodolfo usou, mas quando você olha para o mercado brasileiro, Magazine Luiza é um fenômeno, né? E talvez, alguns anos atrás, quem é que diria que, dentre as empresas ali no setor, seria a empresa que estaria, vamos dizer assim, mais
linkada com a tecnologia, né? Então, o Frederico Trajano lá teve todo o mérito de conseguir fazer esse negócio, mas é muito fácil das pessoas se perderem, né? Porque quando você começa a falar de internet, tecnologia, mídias sociais, é fácil o assunto ficar ali e as pessoas saírem voando, né? Então, você fala ali horas, horas e horas, e aí quando você termina, 20 pessoas na sala, e aí não resolveu nada, nada andou, né? Então, eu acredito muito que assim, esse foco numa inovação que te resolve um problema, né? Acho que a gente tem sempre que ter na cabeça também, é legal a inovação, mas inovar por inovar, fazer um negócio aqui simplesmente porque você é o primeiro, lá no banco a gente tem muito essa preocupação, né? Eu quero inovação, e, por exemplo, nossa plataforma lá, que é o business que eu toco hoje, que é o digital, é um processo de abertura de conta super inovador. O cara preenche algumas informações, tira 3 fotos, faz o upload, e a gente abre conta ali em meia hora, 40 minutos. O processo de abertura de conta ele é bastante inovador. Mas por que esse é o tipo de inovação que eu gosto? Porque ele me resolve um problema, ele trouxe para mim um ganho de escala associado que é muito importante. Eu consigo oferecer um produto, democratizar o acesso, né, a investimentos, que no banco, no nosso caso, lá para pessoas físicas, era a partir de 5 milhões. Hoje eu consigo oferecer a partir de R$50, porque o cliente está abrindo a conta sozinho. Agora, existem outras inovações, por exemplo, um chatbot, né? Esse é um assunto, todo mundo fala bastante, tem um monte de jargões, né? Machine learning, inteligência artificial e tal, isso tudo é muito bacana. A gente, obviamente, lá no banco está muito atento, né, a essas inovações, mas são coisas que, pelo menos agora, no curto prazo, estou tentando aqui dar para vocês alguns exemplos de como esse é o tipo de dilema que a gente se vê lá no digital e no banco todo dia, né? Tem um monte de coisa para fazer, como é que você faz tudo ao mesmo tempo? Não dá, você tem que priorizar. Então, esse negócio de chatbot, a gente tem uma visão de que a tecnologia ela deve avançar um pouco mais e eu não vou perder nada em desenvolver isso agora. Prefiro desenvolver o processo de abertura de conta, que, como eu falei, me traz um ganho de escala de produtividade associado. O chatbot, eu acho que ele tem um problema que, ele vai criar uma expectativa muito grande, porque vai ter gente que vai entrar ali achando que, de fato, está falando com um robô e pode falar com um robô como se estivesse falando com uma pessoa. E é claro que, apesar dessa área, né, de machine learning, inteligência artificial ter se desenvolvido bastante, não vai funcionar assim. Então, você acaba frustrando a experiência do cliente e a gente já está fazendo, vamos dizer assim, a gente já está muito satisfeito com a nossa iniciativa, porque a gente não precisa abrir agência para atender os clientes, né? Os clientes têm a agência no seu celular, né? Então isso já facilita o nosso negócio, né? Já tem um ganho de escala evidente aí. Eu vou querer terceirizar até o relacionamento com o cliente. Esse negócio para a gente que é estratégico. Então, o cliente, quando ele liga para a gente, ele está com provavelmente algum problema, alguma dúvida, ele quer ter uma opinião sobre um investimento. Então, por que eu vou terceirizar esse negócio? Né? Então, isso é o tipo de coisa que, até contrariando a visão de algumas empresas, até que têm investido bastante, eu acho que aí você tem que ver, cada setor tem uma história diferente, mas, no nosso caso, esse é o tipo de inovação que a gente abre mão, né, para focar em alguma coisa que vai me trazer uma solução, vai me trazer um ganho de escala, um ganho de produtividade associado. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que foi um ganho de um começo, assim, já uma quantidade de coisas que eu anotei aqui para a gente seguir conversando. Eu vou começar explorando pelo que o Rodolfo insistiu muito de talvez a ideia não seja o difference maker ali, né? Talvez a ideia não seja a grande diferença, quando muitas vezes várias pessoas vão ter as mesmas ideias ou uma ideia muito parecida e a execução vai fazer a diferença, e acho que os dois concordaram bem nisso. Mas aí, se isso é o ponto, então o que faz a diferença na hora de executar? O que pode ser, além de hard working ou além de montar uma boa equipe, talvez, o que faz a diferença? O que pode ser o diferencial? E aí, só colocando no contexto, nesses mercados em que a gente mencionou, por exemplo, emergente, talvez assim, coisas, startups ou coisas muito novas, as coisas andam muito rápido, de fato. E a mudança, né, pode, na verdade, te prejudicar se a coisa não der certo logo no comecinho. Então, o que pode fazer a diferença na hora de executar? Bom, na minha opinião, o que faz a diferença na hora de executar, primeiro você tem que ter o teu plano, né? Você montou
Você montou a empresa serve para alguma coisa, você está ali com a tua cabeça, falou, pô, isso aqui vai servir para isso, a gente vai fazer o negócio acontecer dessa forma, ganhar dinheiro daquela outra forma ali. E aí é o seguinte, gente, pô, é meter a cara, isso que o Marcelo colocou do hard working, isso daí não tem mistério. Eu nunca vi um preguiçoso ser, porra, muito rico, a não ser que ele fosse herdeiro, entendeu? Então, mas é difícil, o cara está realmente ali focado e tudo. E outra coisa que é importante também é o seguinte, você saber priorizar, né? Esse negócio de você... como a gente também tem a nossa plataforma digital, ela é super avançada e tudo, e tem vários desafios ali, a gente acha realmente que isso daí é o futuro, para a parte de finanças, assim, a empresa que a gente mais, hoje em dia, quer fazer crescer, a gente tem todas as outras áreas de investment bank, que antigamente era a área glamurosa e tudo, eu acho que hoje é onde tem dinheiro para ser ganhado de verdade, são nessas inovações, essas plataformas e tudo. Só que se a gente não conseguir botar 3 milhões, 5 milhões, a gente tem 100 mil, se a gente não botar 5 milhões de pessoas lá dentro, esse negócio não vai ter dado certo. Ou essa empresa só vai dar certo realmente se tiver a possibilidade de ter 5 milhões, pode não ser na nossa mão em nome de um terceiro que veio e botou, mas esse negócio tem que estar ali. Então, a gente sabe qual é o desafio que a gente tem e a oportunidade. Então, a gente tem que priorizar aquilo que vai fazer realmente a diferença no curto prazo e botar uma coisa atrás da outra. Eu acho que existe essa questão da ansiedade, ela é muito importante. Quer dizer, todo empresário, de certa forma, é ansioso, porque o cara vê, ele quer fazer o negócio, pô, ele acredita no sonho, as coisas não acontecem, o cara vai dormir vamos dizer assim, com o estômago um pouco embrulhado, porque aquilo ali não deu certo, que aquilo que não sei o quê. As coisas vão dar certo, mas elas não dão certo da noite para o dia, elas dão certo no tempo. Então, você ter o plano, priorizar as coisas que são mais importantes, encadear isso daí, é que eu acho que é onde você consegue chegar no resultado final. Não começa pelo final, começa pelo começo, entendeu? É tão mais simples esse negócio. E aí, talvez, assim, a ansiedade ou a criatividade excessiva, de vez em quando, atrapalha. Porque o cara já começou... Pô, mas isso daqui, o cadastro, por exemplo, pô, que coisa mais chata. Isso aqui, pô, o cara o 5º estagiário da área administrativa devia fazer o cadastro aqui, cuidar do cadastro. Só que se você não botar a porta de entrada para o cara, você não vai ter cliente nenhum. Essa que é a verdade. Então, você tem que cuidar disso daí primeiro, depois você vai cuidando das outras coisas, encadear isso daí, criar uma boa equipe, obviamente, a motivação, mas o plano, né? Ter o plano e executar, trabalhar firme, aguentar os percalços e lutar pela vitória. Marcelo, o que faz a diferença? Eu acho que o hard working associado a uma ambição de longo prazo. Concordando com isso que o Rodolfo falou, você tem que estar preparado para as dificuldades ali do curto prazo, tem que ter claro na cabeça que as coisas não vão acontecer, de fato, do dia para a noite, né? E realmente a gente percebe, né? E acho que os millennials, né, vocês aqui que estão começando a faculdade ou estão se formando, volta e meia são criticados, como o Rodolfo falou, justamente por conta dessa impaciência, né? Eu acho que esse talvez seja o principal desafio da geração de vocês, tentar controlar essa impaciência. As coisas acontecem, às vezes demora um pouquinho mais, né? Como tudo na vida, a gente tem que tentar procurar o equilíbrio, né? Então, pô, eu já tive experiências, né, com pessoas de estagiários, summer job, ou pessoas que a gente contrata, principalmente nesse negócio nosso digital aí, que tem muita gente de mídias sociais, marketing digital, né? E aí, às vezes, o cara entra, trabalha 2, 3 semanas, e aí ele vira, pô, já aconteceu comigo, eu não estou, sei lá, eu estou querendo pedir demissão porque eu não estou gerando impacto. Você fala, pô, mas peraí, você está 2, 3 semanas não está gerando impacto? Que impacto que você está querendo gerar? E aí você vai conversar com o cara e percebe assim, uma imaturidade muito grande. Por outro lado, eu acho que aí, nesse sentido, vocês aqui são privilegiados, porque, primeiro, para estarem aqui, já demonstraram que são pessoas inteligentes, né? E aí, inteligente tem um monte lá no Brasil também. Mas vocês saíram da zona de conforto, né? Seria muito mais fácil para a maior parte de vocês estar lá com as suas famílias, com os seus amigos, e vocês resolveram vir para cá, desbravar, conhecer gente nova, abrir a cabeça, pensar fora da caixa e tal, são coisas que contribuem bastante depois no mundo empresarial. E o que a gente percebe é exatamente isso. Assim, acho que essa crítica que se faz aos millennials, talvez ela não se aplique a vocês,
por conta de já terem passado um pouco por isso, né? E é o que a gente percebe com os Summer Jobs que a gente tem, né? A gente acabou de terminar agora no meio do ano, a gente tinha 2 Summer Jobs, um de Stanford, o último ano, os 2 fazendo ciência da computação, o outro de Harvard no segundo ano, cara de 18 anos, extremamente maduros, muito dedicados, e acho que nesse sentido vocês não deve ser por acaso que a gente conseguiu identificar esse tipo de característica nesses 2 e que às vezes a gente vê lá no Brasil uma ansiedade, vamos dizer assim, mais aflorada, entendeu? Mas eu acho que tudo se resolve com ambição de longo prazo. Eu acho que você tem que saber onde é que você quer chegar, mas sem ficar perdendo muito tempo em como é que vai ser lá na frente e tal, porque isso acaba gerando uma frustração muito grande, né? Como o Rodolfo falou também, lá no nosso negócio de novo, o cadastro, eu me envolvi na definição de quantos campos ia ter, criticando se ia precisar, tentando reduzir ao máximo o número de campos. É claro que eu gostaria que fosse menos do que a gente tem, mas a regulação nos empurra a ter mais. Mas a gente, às vezes, ao longo do processo, por exemplo, de discussão de cadastro, a gente encontrou pessoas que, não, mas pô, isso aí não é problema. O cadastro é óbvio, não tem problema. Vamos falar aqui sobre o Robô Advisor. Robô Advisor é um negócio também, uma outra inovação que a gente acha fantástico. A gente até tem, já está disponível. Mas é o tipo de coisa que lá atrás, quando a gente estava definindo o projeto, lá em 2014, 2015, não fazia sentido. Eu ia ficar ali perdendo horas discutindo sobre o Robô Advisor sem ter definido o processo de cadastro, entendeu? Marcelo, você mencionou, ao descrever como, enfim, o cadastro, o BTG Pactual Digital. E, então, eu entendo assim, pelo menos uma área de investimento, e o Rodolfo também disse que o Plural também está investido nisso, tem a sua área de, enfim, digamos, uma parte digitalizada, né, dos investimentos. Na sua descrição, se não o banco, mas pelo menos uma parte do banco, foi digitalizada através do cadastro, né, no caso, não o BTG, porque não tinha agência, mas outros bancos. O que mais pode digitalizar? O que vem por aí? O que pode digitalizar nessa cadeia? Acho que dá para digitalizar tudo. A gente, na verdade, está vivendo, está no meio de uma transformação, uma revolução digital. Acho que, às vezes, as pessoas não têm isso claro na cabeça, mas, assim, as mais diversas empresas, nos mais diversos setores, o assunto que mais atrai atenção hoje é transformação digital. E isso é algo que no nosso caso, acabou que tem funcionado muito bem, né? O lançamento do nosso negócio digital, ele tem contribuído muito para uma mudança de cultura e para uma mudança nos processos que a gente tinha no banco convencional, no banco de atacado convencional. Então, o digital em si, ele obviamente já nasceu digital, mas ele traz atrelado a ele empurra o banco para uma transformação digital, de revisão de processos, e nesse sentido eu acho até que os próprios reguladores, óbvio que vão estar sempre mais atrasados em relação a tudo que, né, todas as inovações e tal, mas assinatura de contratos de maneira digital, hoje o Banco Central já permite a assinatura de contrato de câmbio com assinatura digital, isso até algum tempo atrás era impossível. Então, tem vários benefícios, né, que você pode trazer com a digitalização, com a transformação digital de empresas que estão nos mais diversos setores. A CVM regulou agora o crowdfunding de investimento por via de plataforma, né, para as pequenas startups. E dentro da regulação, assim, a gente tem capacidade de enfim, estruturar as coisas para que a gente viva essa revolução digital que você está descrevendo, seja no mercado ou dentro em setores que são regulados ou não. A gente tem, o mercado aponta para isso e a regulação acompanha, ou é melhor que a regulação nem perceba o que está acontecendo para que a coisa avance melhor do lado da sociedade civil, mercado? O que você acha? Bom, assim, a gente está num setor extremamente regulado, talvez um dos mais regulados. Então, falar de alguma coisa que você não tem a regulação ainda definida é algo que gera alguma incerteza, né? Por exemplo, todo mundo fala de Bitcoin, né? Aqui no Brasil, nem nós
nem a Genial, nem a Brasil Plural tem ainda bitcoins. Por quê? Porque a gente é regulado e estamos ali, né? Sem dúvida nenhuma, você perguntar para o Rodolfo, ele gostaria de colocar lá o cliente comprando bitcoin, como eu também. Mas é uma zona meio cinzenta ali, você vai comprar uma briga com o regulador. Então, estamos ali tentando entender, tem uma discussão bastante avançada até na Câmara, no Brasil, sobre esse tema. Então, assim, no nosso mercado, é necessário que você tenha a regulação, que você tenha os reguladores se manifestando de alguma maneira. Mas, tendo dito isso, eu acho que a regulação ela não é nem o principal desafio. Quando você fala de crowdfunding e tal, eu acho que no Brasil, o que a gente até está vivendo uma oportunidade ótima aqui agora, com a redução da taxa de juros, é a cultura de juros elevados ao longo do tempo, né? Então, quando você compara o portfólio de um americano médio e de um brasileiro médio, 80% do portfólio do americano é em equities. O portfólio do brasileiro, 95%, se não fosse 100%, é CDI. Isso tudo é resultado de 15, 20 anos de taxa de juros acima de 15, 20, 25% ao ano. Isso é retorno de renda variável em países desenvolvidos. Então, o brasileiro, como no geral, ele é ali mal acostumado, né, com aquele dinheiro ali que rende pelo menos 1% ao mês e tal. E eu acho que, quando eu falo que a gente está passando por um momento interessante, está comentando com o Rodolfo ali atrás, é que, se você for ver, a XP, por exemplo, né, o fenômeno, né, o Itaú pagou 12 bilhões de reais pela XP. Até 2012, 2013, a XP não era um player que chamasse atenção. Hoje em dia, isso aí, o Itaú pagou 12 bi, por quê? Porque a partir de 2012, 2013, quando o juro chegou ali a 7,25, o brasileiro começou a experimentar um pouco a sensação do americano, aquela sensação do dinheiro queimando na mão. O que ele vai fazer com o dinheiro? E aí, em 2012, 2013, o cara vai no Google e pergunta para o Google, e aí, investimento, como é que investe melhor e tal. E aí está lá, abre a sua conta online e tal. Então, todas as plataformas de investimento, né, nós, o Rodolfo, a gente percebeu isso. E se preparou para esse negócio. Então, com a redução de taxa de juros, tem um mundo de oportunidades que se abre. Então, hoje o desafio que a gente tem não é a tecnologia ou a regulação, é a mentalidade do brasileiro de ter o dinheiro ali parado na renda fixa, e isso não faz economia, não gera riqueza, né? Rodolfo, muitas novas considerações na mesa, você deve estar aí se coçando para... Eu e Rodolfo aqui, cara, vocês deixarem, a gente fala até... Prometo que eu não falo mais do tal do cadastro. Eu sei que eu tenho certeza que nenhum de vocês quer ser o responsável pelo cadastro. Mas tudo bem. O que eu acho que acontece é o seguinte, essa questão da regulação, nosso setor é muito regulado, mas eu acho que a gente tem que sempre desafiar a regulação. Eu acho que a gente tem que procurar sempre fazer as coisas corretas da maneira mais eficiente possível. E a regulação ela sempre entra para coibir a exceção, né? E por isso que a gente tem que sempre tentar puxar a regulação o máximo possível para fora, assumindo que as coisas que estão sendo feitas de coisas corretas. O mercado, o nosso regulador, pelo menos no Brasil, ele sempre entra para coibir a exceção. Tem agora uma nova regra que saiu de investimentos aí para entidades fechadas de previdência, que o cara, você não pode comprar mais determinado instrumento. Por quê? Porque se fazia um monte de coisa errada nesse instrumento. Mas, então, quer dizer, o cara que não fazia as coisas erradas, ele também estava sujeito àquilo dali. Por que o mercado é regulado? Porque tem gente que tenta, de certa forma, né, fazer coisas que não deveriam ser feitas, mas o mercado, como um todo, pode praticar, vamos dizer assim, pode praticar a forma mais eficiente de fazer sob uma outra égide de regulação, de percepção. Então, a gente, lá no banco, a gente sempre tenta, de certa forma, não aceitar o não dá para fazer. Não dá para fazer, por quê? Porque disseram que não dá para fazer. A gente procura ver, mas quem falou isso, entende, estuda, tenta descobrir novas formas de fazer a mesma coisa de maneira mais eficiente. E aí, o que o Marcelo colocou, por exemplo, esse negócio do Bitcoin, porque, por que é legal? Não, porque todo mundo quer comprar esse troço, então é mole de você abrir cadastro. Primeiro, o cara que botar isso daí numa plataforma, vai arrebentar de botar cadastro para dentro, né? E aí você vende depois outros produtos.
eu não sei se as pessoas conhecem, mas, para mim, o Bitcoin ele era relativamente desconhecido, e eu falei, pô, mas esse negócio é engraçado, porque está tão falado assim, vamos estudar um pouco mais esse negócio. Então, eu procurei estudar um pouco sobre essa questão. Eu acho que o Bitcoin está aí para ficar. A gente está conversando com vários jovens como vocês montaram exchange, né? Que é o cara que eu chego lá com dinheiro, troco e vou ganhar um Bitcoin em algum lugar e tudo, e eu posso depois movimentar esse Bitcoin da minha forma, né? E por que o mercado tem medo, o regulador tem medo, né? Porque ele garante vamos dizer assim, o anonimato da pessoa, então você pode usar isso daí para o cara que faz drug trafficking. Pô, mas e eu que eu não quero fazer nada disso? Eu quero só ter um meio mais eficiente de movimentar dinheiro, de guardar e movimentar dinheiro. Eu não posso fazer isso daí. Então, acho que é isso que a gente tem que estar buscando sobre essa questão da regulação. É permitir que o bom uso daquela nova tecnologia seja usado para tornar o mercado mais eficiente e melhor para todo mundo, melhor para o consumidor também depois. Nós estamos pensando em comprar essa exchange. Parece que os 5 maiores bancos japoneses têm, está todo mundo tendo. Parece que o JP Morgan não gosta, mas também investe, de certa forma. Então, todo mundo tem que ter o pezinho nesse negócio. E aí, quando esse pessoal novo foi lá no banco, falou assim, não, o Bitcoin... Eu falei, pô, mas o Bitcoin não, isso é uma moeda. Eu falei, mas as moedas, pelo que a gente conhece, a moeda ela é garantida pelo Banco Central do país tal, então existe a moeda, né? A moeda é meio de troca, reserva de valor e tudo. Bitcoin não é uma reserva de valor, ele pode ser até um meio de troca ainda muito pouco usado, mas vai ser mais usado. E aí o pessoal começou a garotada ela não entendia a minha cabeça. Falava, pô, mas o cara realmente está antigo, né? Porque está pensando ainda... Por que garante quando você pegar o teu dólar aqui, você for no Banco Central, você vai receber o que em troca? Entendeu? Você não tem o que receber. É a garantia, está ali que aquela moeda existe, não tem meio que uma garantia. A garantia é na estabilidade do país, das contas públicas e tudo, e que aquela moeda vai ser aceita como reserva de valor e meio de troca. O Bitcoin pode ser a mesma coisa. O Bitcoin, inclusive, ou essas moedas criptografadas, elas podem servir como os novos securities que a gente tem, né? Porque a gente pode emitir uma moeda criptografada para um empreendimento imobiliário e a gente trocar. E o cara do Japão querer investir nesse tipo de coisa porque acha que essa moeda vai valorizar, porque o empreendimento vai dar certo e tudo. Pô, é uma viagem esse negócio que você está falando. Como é que o cara do Japão vai entender de um empreendimento imobiliário no Rio de Janeiro? Entendeu? Eu acho que hoje em dia, com o acesso à informação que você tem, por que o cara não pode entender? Entendeu? Por que essa pessoa não pode ter esse acesso? Então, eu acho que a cabeça das pessoas tem que ir mexendo, ir movendo, e vocês têm que estar com a cabeça muito, muito aberta para essas novas inovações que aparecem. E, em vez de dizer, isso daqui é meio especulação, vai ser que nem as tulipas foram lá na época, lá na Holanda, que foi a gente sempre fala das bolhas e tudo, e não necessariamente toda inovação você tem que se afastar dela, você tem que procurar conhecer e, de repente, usar o que tem de melhor, até para uma outra inovação, alguma coisa que vai funcionar. Mas eu, particularmente, eu acho que essa questão de Bitcoin vai acontecer, vai ser um negócio que vai mudar os mercados financeiros, vai facilitar. Por que eu preciso ter a CVM demorando 30 dias para analisar um prospecto que eu botei lá, que eu tenho que escrever 40 mil páginas, que ninguém lê? Alguém lê, Marcelo? Ninguém lê. Entendeu? Mas eu tenho que fazer 40 quando mil lê, páginas. entende errado, né? E quando lê, já vai entender errado, exatamente. Não, por que eu faço aquilo dali? Porque se não tiver lá, alguém vai me processar. Então, quer dizer, já é olha a cabeça das pessoas. É um gasto enorme de tempo. E por que a CVM demora 30 dias para analisar o prospecto de 40 mil? Não é porque tem 40 mil, até porque ela também não deve ler as 40 mil. Mas é porque tem pouca gente, ou então o regulador está atrasado no negócio. E esse regulador é que te faz o atraso. Em vez de você buscar ter nesse pessoal, o pessoal que estivesse te puxando, mas a gente do mercado a gente tem que puxar, vamos dizer assim, a regulação para frente e tem que empurrar alguma coisa. Já foi feito, obviamente, no Brasil, hoje em dia não é para tudo que você tem que fazer a 40 mil páginas, já consegue se fazer o negócio de maneira mais rápida e célere nisso, mas podia ser muito mais eficiente do que é, e essa insatisfação tem que estar com a gente que está no mercado, com vocês que potencialmente vão estar no mercado. Bom, vamos agora para o nosso question and answer com o Marcelo e com o Rodolfo. A primeira pergunta vai ser do Matheus Carlos. A pergunta é sobre transparência, por favor. Fê. Levanta, por favor. Teste. Opa. Pronto.
Prazer. Primeiramente, prazer estar falando com vocês e estar ouvindo tudo que vocês têm a dizer, o conhecimento dos dois. Meu nome é Matheus, eu estudo matemática e economia e me formo esse ano. A minha pergunta foi referente ao blockchain, que o Rodolfo mencionou no começo, com essa nova tecnologia e o desenvolvimento dessa nova tecnologia e desse recurso, e de como, no mundo que a gente vive, em que a transparência está sendo um problema, que a gente vê com um monte de problema de política, não só política, mas no setor privado também, em que a transparência é o problema, e com o desenvolvimento de um blockchain, a tendência dessas empresas é usar o blockchain, e o blockchain seria realmente a resposta ideal para essa pergunta de transparência? Obrigado. Tá. Bom, a questão da transparência, para mim, hoje é uma questão, sempre foi, né? Mas hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão querendo que você realmente conheça a questão da forma mais ampla possível, né? Com todas as informações que seriam necessárias. Obviamente que, para qualquer coisa que você vá decidir na sua vida, você tem uma necessidade de conhecimento de algumas coisas e outras pessoas, para a mesma coisa, vão ter outras necessidades. E querer que tudo o que aconteça, você consiga cobrir todos os aspectos, é muito difícil isso daí. Então, a gente tem que lidar muito com a questão de educação, trazer a pessoa para realmente entender onde pode dar problema, qual é a oportunidade. Isso daí só vai conseguir com a educação, e não escrevendo um monte de, né, ali os disclaimers que normalmente se coloca. O blockchain, ele não foi feito, de novo, para ser um modelo para fazer money laundering, entendeu? Não é isso. Esse é um negócio para você tirar, vamos dizer assim, um intermediário, que é uma clearing que está no meio, que não tem necessidade de existir, que diminui, vamos dizer assim, ela tem custo para isso daí, e ela diminui a rapidez e eficiência do negócio. E é um belo business, né? Porque você fica ali, esse é o cartório do negócio. No Brasil, tem o cartório ainda para algumas coisas. Por que você tem que ir o cara lá olhar para ver se a assinatura é sua, se o Marcelo estava falando que no celular o cara tira uma foto, aquele cara sabe que sou eu. Quer dizer, por que a gente não tem no Brasil um negócio que todo mundo tem o polegar, a gente vai tirar a carteira de identidade, a gente põe um polegar. Por que a gente não digitaliza logo tudo isso? E isso daí serve, inclusive, para você botar no teu iPhone ou no celular que você tiver, e aí você já sabe que é você, entendeu? Por que eu preciso ir no cartório escrever, que é até mais fácil, deve ser, de falsificar uma assinatura do que falsificar o dedão, né? Então, quer dizer, isso foi o modelo. Agora, mas isso daí te permite o anonimato, te permite o não sei o quê, então isso pode ser usado também. Mas vamos lá, gente, se isso for amplamente usado, e aí é um ponto que se coloca, eu também pegar dinheiro, botar numa mala, viajar, entregar esse dinheiro, entendeu, para um outro, ou comprar uma empresa de fachada e tudo, esses caras já fazem isso, entendeu? Não é porque foi criado isso daí e que aí a transparência vai ser menor. Eu acho que também as pessoas, a gente vive num mundo de quase zero anonimato, né? Porque onde vocês estão, ou o cara da internet lá te tagueou e está te seguindo para tudo quanto é canto, entendeu? Ou o governo está te perseguindo também de alguma forma. Então, isso daí vai, de certa forma, também ajudar a acabar com um problema, né? Que é que existe do mau uso da tecnologia ou fazer as coisas erradas na vida, né? Então, isso que eu acho que vai acontecer. Então, a gente não deve, em nome da agora a transparência e tudo, então não vamos usar essa tecnologia, vamos usar o cartório. Eu acho que a gente tem que saber, entendeu, usar, obviamente, a questão da transparência e tudo, super importante a gente atingir, e se isso for um conceito muito grande dentro da sociedade, essas coisas não vão ser mais um problema, entendeu? Porque vão ser transparentes por natureza. Eu acho até que, falando de Bitcoin e blockchain, eu acho que o blockchain ele contribui bastante para essa questão da transparência, porque todo mundo pode... O blockchain é tecnologia, né? O blockchain é tecnologia. O Bitcoin é uma das moedas. Tem várias moedas que podem vir e assim, a gente gosta muito mais até do blockchain em si, né? Porque vai resolver, essa tecnologia vai poder ser utilizada para outras coisas no futuro e de forma transparente, sem que você tenha que passar por um centralizador, um banco central, uma clearing, né? E com relação à moeda em si, um ponto bacana que o Rodolfo falou, acho que abre-se uma perspectiva muito interessante, né? Hoje, vamos dizer assim, uma barreira para um investidor estrangeiro
está exposto a um ativo brasileiro, o fato dele estar ali, ter que investir em real, e em algum momento ele está exposto à moeda, como é que ele fica, né? Se tem algum tipo de controle do governo, se não tem, desvalorização da moeda. Se ele consegue montar essa exposição através do Bitcoin, o Bitcoin, inclusive, tem alguma relação com a produção. Na verdade, o Bitcoin, quando você está minerando, né, você consome energia. Né? Hoje, por volta de 200 quilowatts, é uma energia que dá para você manter aí um apartamento. Né? A energia necessária para você produzir um Bitcoin, para você minerar um Bitcoin. Então, eu acho que esse tipo de inovação, a gente começou a falar aqui de Bitcoin, blockchain e tal, mas tem uma série de outras inovações. Isso tudo abre um mundo de oportunidades, de ideias, né? E que, se todos vocês aqui se dedicarem a buscar aplicações para essas tecnologias, de novo, com aqueles pontos que a gente colocou no começo, vocês provavelmente vão ter boas ideias, né? Então, eu acho que a transparência é fundamental, né? E acho que hoje, com tanta informação na internet, está tudo muito mais transparente, né? Você olha o mercado brasileiro, lá, a indústria de fundos brasileira, a CVM divulga a carteira dos fundos todo dia lá. Você tira uma foto na internet, passa pelo WhatsApp, está todo mundo. Então, ninguém vai fazer nada errado, né? Então, você acaba fazendo com que o próprio mercado, né, se regule por conta dessa transparência muito grande que existe. Então, acaba que essa transparência ela serve também como vamos dizer assim, uma forma, ela beneficia muito mais o pequeno, né, o entrante, né? Você pega, por exemplo, o caso do Nubank. Estamos falando aqui de algumas empresas. O Nubank é um outro fenômeno lá no Brasil, né? Eu fui conhecer o Davi Vélez lá em 2013, ele foi lá no banco para a gente conversar. O cara é colombiano, estudou em Stanford e resolveu abrir um negócio de cartão de crédito no Brasil. Por quê? Por conta do mercado ser extremamente transparente. Obviamente que a taxa de juros ajudou, né? Ele estava querendo dar crédito, então não tem lugar melhor para dar crédito do que no Brasil. Eu ia fazer isso aqui nos Estados Unidos, então achou legal fazer lá. Mas com acesso a mídias sociais, ele conseguiu criar toda uma metodologia de credit scoring que só as grandes instituições tinham, porque essas instituições é que têm os cadastros, né? De novo, a gente está falando do cadastro toda hora, né? Olha a importância do cadastro. Então, o Nubank conseguiu hoje reunir 2,5 milhões de clientes, né? Uma empresa que foi fundada em 2013 por um colombiano que nunca tinha morado no Brasil. 2,5 milhões de clientes. Ontem lançou mais um produto que é um negócio de conta corrente e tal, uma conta de pagamentos da vida. É claro que é um mercado muito diferente do mercado, por exemplo, que a gente atua aqui, né? Você fazer um produto aqui para dar crédito no Brasil, depois de toda essa crise que a gente viveu, né? A gente tem fila na porta, né? Quando você está falando do lado de investimento, já é um pouco mais complicado, né? Você tem que ter tradição, solidez financeira, capacidade de gestão e tal. Mas, enfim, o Nubank é um caso clássico em que, com transparência, com acesso à informação, com a informação circulando, você consegue fazer coisas inovadoras e que desafiam as grandes empresas, né? Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta não tem nome. Sobre o incentivo financeiro ou outras atrações, tipo o ambiente de trabalho. Francisco, fui eu mesmo. Eu não botei nome para não ficar enviesado. Meu nome é Ivo, eu estudo... Está muito alto. Meu nome é Ivo, eu estudo... Tá bom o volume? Tá dando eco para mim. Tá legal? Meu nome é Ivo, eu estudo matemática e economia na Universidade de Chicago. E recentemente no jornal estava lendo sobre como os millennials cada vez menos se sentem atraídos por coisas como um salário muito alto, alguma coisa assim, procuram outros fatores como ambiente de trabalho, enfim, que eles sintam que seja receptivo e condições de trabalho que eles sintam que sejam mais humanas, entre aspas. E aí o mercado financeiro normalmente é citado como o vilão, né, o retrógrado, onde as pessoas trabalham muitas horas e se vendem ali para conseguir bastante dinheiro. Como vocês trabalham isso e se vocês sentem esse impacto? Tem diminuído o número de pessoas interessadas ou não tem esse impacto, pelo menos ainda? Como que é isso no Brasil? Olha,
Do nosso lado, não. Talvez até o pessoal de RH está aqui, mas assim, eu não tenho sentido isso. Pelo menos no digital tem um interesse muito grande. Eu já dei alguns exemplos aqui até de pessoas que já fizeram summer job com a gente. Por acaso, a gente tem até um americano formado em Harvard que trabalha com a gente lá no digital. De fato, as pessoas têm essa preocupação um pouco com qualidade de vida e tal. Acho que é algo que está relacionado à geração, né? Quando eu me formei lá em engenharia em 2000, a gente passava no Brasil por um período muito longo, né, de falta de investimento, infraestrutura e tal. Me formei em engenharia civil. A minha preocupação na faculdade era me formar, não ter emprego. Então, quando eu fui trabalhar no banco, eu tinha até uma frustração grande que eu tenho vendo aqui, andando pelo campus aqui, era fazer MBA fora do Brasil. Acabou que eu não fiz, porque eu entrei e vou trabalhar aqui um tempinho aqui no Pactual, depois eu vou fazer MBA. Acabou que eu estou lá 18 anos e não fiz o MBA, então eu tenho uma certa frustração com relação a isso. Mas o que eu percebo é que as pessoas têm outras prioridades na vida. E a gente entende, né? Claro, sem dúvida nenhuma, dependendo da área em que você está trabalhando num banco de investimento, você vai ter períodos específicos, sei lá, você está fazendo um pitch para uma grande empresa, você está concorrendo com um grupo de outros bancos de investimento para pegar um mandato de IPO. Pô, tem que preparar aqui um pitch book para segunda-feira. Cara, ninguém vai obrigar ninguém a trabalhar. Mas quem é que vai ganhar um mandato na segunda-feira? O cara que passou o final de semana trabalhando ou o cara que ficou na praia? Pode ser que a gente tenha um gênio muito talentoso que na segunda-feira vai aparecer lá e vai encantar o dono da companhia. Mas eu continuo acreditando que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Então, isso aí não tem muito jeito, né? O que eu tenho procurado fazer é tentar conciliar os dois mundos, mas acho que é algo que dá para fazer. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu cuidava da distribuição de asset e da distribuição de renda fixa do banco e da asset durante um tempo. Eu brincava que a gente tinha um horário nobre. O horário nobre era de 9 da manhã às 18. Por que tinha horário nobre? Porque de 9 às 18 é quando o cliente está lá para te esperar ligar para ele, para conversar com ele. Se você ligar antes das 9 ou depois das 18, a probabilidade grande é ele não estar lá. Então, reunião interna, vamos tentar fazer fora do horário nobre, né? Vamos tentar maximizar. Isso, num determinado mercado, pode funcionar. Agora, hoje, no digital, vou fazer reunião antes das 9, depois das 18, a troco de quê? Só para fazer raiva. Então, não faz sentido. Então, hoje, a gente procura fazer as reuniões quando elas aparecem ali ao longo do dia. Quando surge um problema, a gente faz ali ao longo do dia o tempo inteiro. Então, eu acho que tem uma questão de geração, tem uma questão cultural e tem uma questão que envolve também áreas específicas e que, em alguns momentos específicos, podem ter uma demanda maior. Mas a gente tem que ter maturidade de saber entender isso. O que eu acho que vocês que estão olhando, né, estão se formando, estão se educando, vão ser excelentes profissionais nas áreas que vocês escolherem. O que é importante, eu acho, que é você realmente fazer aquilo que você gosta, né? Então, esse negócio do mercado financeiro, teve muita gente que foi para o mercado financeiro achando que chegava lá e tinha um pote de ouro. Então, o cara trabalhava, ia dar uma ralada e aí o dinheiro ia aparecer na conta. E algumas pessoas depois se frustram, porque não são todas as pessoas que acabam, né, no mercado financeiro, vamos dizer assim, levando o pote de ouro. Mas, você tem muita gente que trabalha muito tempo, quase todos têm que trabalhar a mesma coisa. Então, você imagina, se já não gosta, você é obrigado a trabalhar muito e não tem a recompensa, de certa forma é frustrante, parece que o lugar é ruim para se trabalhar. Mas quando você olha para o lado, você tem um cara que ama aquilo que está fazendo. Até porque eu, quando comecei no mercado financeiro, eu amava ficar olhando a Bolsa, o que acontecia com a Bolsa. Eu tinha 15 anos. Eu pegava o jornal, porque antigamente a gente via isso daí no jornal, aí ficava vendo lá aquela linha, você tinha muita inflação no Brasil, então, aquela ação subiu 30% no dia. Eu falei, moleza, é só comprar essa ação, né, fácil isso daí. Mas eu era fascinado por esse negócio. Meu pai, de Natal, dava para a gente, sei lá, ações do Bradesco. Eu trabalhava no Bradesco e dava ações lá de Bradesco para a gente tinha um pouquinho, a gente acompanhava todo dia como é que o negócio estava. Então, aquilo me encantava. O Rio também, da onde que eu vim do Rio, tinha a Bolsa, funcionava lá. Eu ia na Bolsa para ficar olhando lá aquela confusão no pregão, achava o máximo. No dia que acabaram com o pregão, eu
pô, fiquei triste, porque era tão legal aquele pregão, era meu sonho ser operador de pregão, né? Mas, então, quer dizer, mas eu gosto disso. Então, quando eu vou ao trabalho e eu fico as várias horas que a gente fica, seja dentro do escritório ou fora do escritório, porque hoje em dia, é isso aí, você está ligado 24 horas por dia, todos os dias, né? Então, se você quiser. E quando você gosta e sabe da importância daquele negócio, você fica ligado e você não está muito preocupado que, pô, não, mas você está perdendo a oportunidade. Não, qual é a oportunidade? Não, sei lá, uma outra coisa aqui, mas isso aqui não me encanta, isso aqui me encanta. Então, acho que isso vale para qualquer profissão. O artista também, aí você vai falar, não, muito mais legal ser jogador de futebol. É tranquilo, né? Pô, você joga bola e tudo, não sei o quê, pô, a gente gosta de jogar no final de semana. Pô, o cara tem que ir para a concentração, o cara tem que treinar todos os dias, o cara vai jogar, pô, termina de jogar à meia-noite, pô, não sei o quê. Pô, nenhuma profissão, para o cara ser bem-sucedido, ele é fácil nessa questão. E o cara também ganha bastante dinheiro fazendo isso, mas não são todos que ganham bastante dinheiro fazendo isso. Então, acho que quando vocês forem escolher alguma coisa que vocês querem fazer, vocês realmente não devem escolher simplesmente pelo dinheiro, vocês devem escolher aquilo que realmente vai dar prazer para vocês. Mas, de repente, o que vai dar prazer para vocês é poder andar, comprar o carro bom, é comprar o super apartamento, é viajar de iate. Aí também não adianta você querer ser, sei lá, você é enfermeira do hospital. Você não vai conseguir ter vamos dizer assim, comprar o carro que você quer comprar, provavelmente, né? Então, qual é o teu objetivo final? O que você quer ser? E dentro daquele objetivo final, o que você gosta de fazer? E aí eu acho que não vai ter frustração, não vai ser o mercado financeiro que vai ser vilão e tudo mais. Mas no que você for fazer e que você não gosta e que você não tem um objetivo, mas você está lá meio que não sabe por quê, você sempre vai achar que aquilo ali é ruim. Então, eu não me incomodo de ficar 24 horas por dia ligado, entendeu? Vendo o que está acontecendo e dando opinião e mexendo daqui para ali. Isso daí, de certa forma, me dá prazer de fazer isso daí. Eu não me sinto esgotado no final do dia e nada, entendeu? Aquilo ali é o artista que pinta. O cara quer pintar, ele passa ali, aquilo é uma Disneylândia para ele. Então, o cara gosta, entendeu? Para mim, eu vejo dessa forma, tá? Então, e eu acho que hoje em dia, até com essa nova revolução, você tem várias outras oportunidades de ganhar dinheiro, não somente no mercado financeiro, né? Então, que antigamente teve uma época onde, né, os nossos amigos, a gente, tudo ganhava bastante dinheiro no mercado financeiro e não ficando na empresa 50 anos, né, dentro de uma indústria, sei lá, pesada e tudo nisso daí. Eu até diria o seguinte, fala-se muito do mercado financeiro, mas eu acho que o ponto do Rodolfo é muito bom, né, com o esporte, com o futebol. Em qualquer ambiente em que você tem um grupo de pessoas, né, um ambiente de alta performance, você vai ter isso, porque as pessoas as pessoas que vão sobressair são justamente aquelas que fazem aquilo porque são apaixonadas por aquilo. E quando você está concorrendo com alguém que o cara é apaixonado, não tem jeito, cara. O cara está se divertindo ali, então ele chega para trabalhar e ele vai embora, meia-noite ele está feliz, o cara ele está realizado. Se você botar um cara do lado que não está gostando tanto, é a mesma coisa. Pega lá o estagiário lá do, sei lá, Picasso. O estagiário ia reclamar, o cara ficava pintando o dia inteiro. Mas, o cara é apaixonado por aquele negócio. Então, eu acho que o importante e é isso aí, foi o que o Rodolfo falou. Você tem que, obviamente, na vida, buscar o equilíbrio, né? Não adianta você fazer um negócio que te gera uma grande satisfação pessoal, mas que você não consegue realizar os seus sonhos, né? Também não adianta você fazer um negócio que você vai conseguir ganhar muito dinheiro e vai ser frustrado ou vai ficar trabalhando, vai ficar doente depois. Então, como tudo na vida, o equilíbrio é o que faz sentido. E principalmente o objetivo, né? Se eu quero ter uma família estruturada, viver bem, de repente aqui nos Estados Unidos deve ter algum lugar legal para morar, entendeu? Que você vai ter mais tempo com a família, vai poder levar na escola seus filhos e tudo. Aquilo é a realização pessoal da pessoa. Entendeu? Mas se esse cara eu quero morar no interior dos Estados Unidos e ao mesmo tempo quero ficar zilionário. O cara não vai ficar zilionário, trabalhando, né, ou morando numa cidade do interior dos Estados Unidos, mais que esteja nos Estados Unidos, imagina do Brasil. O cara não vai. Mas o cara está realizado. Para ele está bom aquilo dali, ele não precisa. O que é difícil, e aí, obviamente, a ansiedade, a juventude, a imaturidade leva, é você realmente não entender o que te faz feliz ou o que você gostaria de ter. Isso todos nós temos que buscar. Eu tinha de certa forma, esse interesse, essa vocação. E isso funciona para algumas pessoas, não funciona para a maioria, inclusive. Aqui nos Estados Unidos tem esse sistema de você entrar nas faculdades como undecided. Eu acho isso o máximo, porque a pessoa realmente ainda não entendeu o que é. A única coisa que eu não gosto do sistema de undecided é que se você entra
e você faz meio que geral, você continua undecided, porque você não, você não testou, né, alguma coisa. Então, você tem que ser exposto também a alguns desafios, algumas oportunidades para ver que aquilo eu não gosto ou aquilo eu gosto. Então, tenta fazer o que você gosta, mas, ao mesmo tempo, tenta ter as suas expectativas, né, e seus sonhos, porque a gente vive de sonhos aqui. Tenta ver se teus sonhos, aquilo que você está querendo fazer, vai te levar aos teus sonhos, ou o teu sonho é uma coisa diferente, que você não precisa estar fazendo aquele trabalho chato que você não gosta e que você não é feliz fazendo aquilo ali. Obrigado. Pessoal, vamos para a última pergunta do André Schweizer. Ok. Boa tarde, meu nome é André Schweitzer, eu estudo Engenharia Industrial e Economia em Northwestern University. A gente vê muito em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, tecnologias que são implementadas aqui, para aqui, por pessoas daqui. E elas não são implementadas em países em desenvolvimento, onde elas poderiam ter até um impacto muito maior. Por exemplo, tecnologias sustentáveis, né, linha do que a gente estava falando. Eles têm sistemas super complexos para a grama do estádio de futebol crescer certo. Enquanto, se eles botassem isso no lugar que tem dificuldades com plantação de comida, eles poderiam salvar vidas. E eu já fiz essa pergunta para empresários estrangeiros e até para professores de Kellogg, e eles falam que a razão disso de ser é que não tem mercado em países em desenvolvimento. E eu queria perguntar para vocês se tem algum jeito da gente criar um mercado para isso, talvez, principalmente no Brasil, para usar essas tecnologias no desenvolvimento e não ter que esperar até a gente ser desenvolvido para conseguir usar. Bom, eu acho que você, assim, onde é que você, quando você vai montar um negócio, onde é que você tem que estar? Você tem que estar num negócio que é promissor, obviamente você vai falar, pô, essa oportunidade de negócio aqui é interessante, tem dinheiro ou impacto para ser gerado, tá certo? E no mercado, relativamente, com pouca gente, assim, é mais fácil, né? Porque tem pouca gente. Aí você fala, pô, por que tem pouca gente? De vez em quando tem por causa disso que você falou. O negócio serve para alguma coisa aqui nos Estados Unidos, para crescer grama no estádio de futebol, pô, mas lá serviria para comida. Então, por que você não começa essa empresa? Entendeu? Eu tenho certeza que, se você começar essa empresa, e você, obviamente, a empresa fizer sentido econômico, você vai achar gente para botar dinheiro junto com você nisso daí. Eu acho que essa visão empresarial, empreendedora, dos jovens, tem gente que nasce com isso, tem gente que quer trabalhar realmente, assim, eu vou trabalhar no departamento tal, do banco tal, da empresa tal, e eu estou feliz com isso, de novo, porque meu sonho não é ficar, né, fazer um negócio transformacional, meu sonho é ter minha família, meus filhos e tudo, ou, não que as coisas sejam, né, obviamente, excludentes, mas eu prefiro ter mais tempo aqui do que ter tempo ali. Então, você deveria pegar essa ideia, entendeu, que você vê, estruturar isso daí sob forma de um projeto. Eu tenho certeza que você teria sucesso fazendo isso daí, porque o que está acontecendo com a revolução digital é que o custo de implementação de qualquer nova tecnologia, ou novo produto, ou nova tecnologia, caiu muito. Antigamente, você tinha que lançar algum produto, vamos dizer, essas nossas plataformas digitais. Ah, não, você tem que botar propaganda na televisão, no horário nobre da Globo, da novela. Todo mundo queria botar na mesma hora, o negócio custava uma fortuna, meu negócio de plantação de grama aqui não vai funcionar, fazendo esse negócio, ninguém vai saber. Hoje em dia, você consegue, através dos meios digitais, engajar, chegar na pessoa certa, você vai realmente ter isso realmente é o grande ganho, eu acho, da tecnologia, né? Você tem uma certatividade maior, quem é o teu cliente, como é que você busca um fornecedor diferente. Vamos dizer assim, os blogs que ficam discutindo as várias coisas, você entrar nisso daí e entender, isso vai facilitar. Então, eu não acredito nesse negócio de dizer que não é economicamente viável, porque realmente as coisas hoje passam a ser economicamente viáveis. Se realmente plantar comida de uma forma mais eficiente vai dar mais dinheiro, você vai conseguir vender esse teu produto. E por que não é feito? De vez em quando as coisas não são feitas porque, sei lá, entendeu? As coisas não acontecem. Que coisa mais atrasada do que, por exemplo, corretor de seguros, né? O corretor de seguros tradicional, normalmente é aquele nosso amigo que era bom surfista e né, mas não era muito bom na escola. Aí ele vira o corretor de seguros, entendeu? E ele tem sempre uns amigos ali que fazem. Por que eu faço corretor de seguro? Não, porque meu amigo está lá, o dia que der problema eu vou ligar para o meu amigo. Provavelmente você vai perder o amigo, mas o dia que der problema. Mas, hoje em dia, não é o corretor de seguros que cuida mais disso. Quem cuida disso é a seguradora. Então, por que tem que ter a figura do corretor de seguros? Por que não existe um sistema que o cara entra, clica? O corretor de seguros de automóvel ganha 25%. É a coisa mais cara do mundo.
Não é amigo, nem inimigo, né? Exatamente. Você podia comprar um seguro 20% mais barato e ele ganhar 5%, que ainda assim era um dinheirão. Entendeu? Mas, está convencionado lá, é 25%. Então, essas coisas vão mudar. E você desafiar essas questões é super importante. E, nesses países desenvolvidos, essa aplicabilidade que você está comentando, ela seria muito mais útil e provavelmente muito mais rentável. Tá? Não necessariamente, então vou pegar essa patente aqui e vou mostrar. Tem outras formas também de usar a mesma ideia, tá certo? E faturar em cima dessa mesma ideia, criando valor, gerando valor para a sociedade. Porque também o importante, quando você monta uma empresa, a gente fala do objetivo, disso daqui, ela tem que ter algum impacto realmente na sociedade, tem que servir para alguém, entendeu? Esse negócio digital, como a gente colocou aqui, ele permite a pessoa de baixa, ou com ainda não com muito dinheiro, aplicar melhor o seu patrimônio do que na agência bancária. Ele permite que a pessoa faça isso 11 horas da noite, entendeu? Enquanto que ele não tem que sair dali para uma agência fazer esse negócio. Para o ultra rico, essa tecnologia digital ela não ajuda muito. O cara, de repente, nem quer, entendeu? Ele quer uma babá ali que vai dizer para ele o que vai fazer. Mas, no caso dessa... tem uma razão social. não é só porque o banco, agora a gente é mais eficiente, a gente ganha mais. A gente não vai ganhar tão mais, porque quem vai ganhar muito é o consumidor. Né? E aí, estou vendo aqui a placa de 2 minutos, então acho que é isso, entendeu? Tenta trazer isso daí, tenta trazer essa ideia. Por que você não monta um grupo de amigos e monta essa ideia, monta essa empresa? O que eu acho é exatamente isso. Eu acho que, às vezes, falta essa veia empreendedora, né, que você vê muito mais aqui nos Estados Unidos do que você vê no Brasil. O Brasil até é um país onde você é relativamente aberto a essas inovações ou esses empreendimentos que são lançados aqui. Você pega o crescimento do WhatsApp no Brasil. O Brasil é o maior país do mundo em número de usuários de WhatsApp. Tem mais usuários do que nos Estados Unidos. O Waze foi criado lá em Israel. Um dos países que melhor recebeu foi o Brasil. Então, assim, o que você precisa quando você tem uma ideia num país desenvolvido e expandir para outros países é uma economia que tem escala. E isso o Brasil tem. São mais de 200 milhões de pessoas. Então, às vezes, o que falta é uma pessoa local, um brasileiro, que venha aqui, conheça essas tecnologias, conheça essas novidades e tenha o interesse de colocar, obviamente, capital em risco e tal, e leve esse negócio para ser feito. Isso não é diferente de outras coisas, né? O cara que levou o McDonald's para o Brasil, o cara que levou o Starbucks para o Brasil, o cara... E é o que a gente volta e meia faz num banco de investimento, né? Até 2004, você não tinha na Bolsa Brasileira o setor de construção civil representado. Aqui nos Estados Unidos você tinha um monte de empresas. O que a gente procura fazer muitas vezes? É tentar olhar para o mercado americano e ver quais são os setores que estão representados na Bolsa Americana e que ainda não estão na Bolsa Brasileira. Então, é um raciocínio parecido, por exemplo, com o que a gente fez aqui com o negócio das plataformas digitais, né? Nesse momento, lá no Brasil, a gente está ali, final da década de 70, início dos anos 80, aqui nos Estados Unidos, quando surgiram Fidelity, Charles Schwab, Vanguard, né, os grandes gestores de riqueza americana. Aqui, lá no Brasil, a gente vai ter nos próximos anos essas plataformas que estão se apresentando aqui, sendo esses grandes gestores e o dinheiro migrando dos grandes bancos para essas plataformas. E aí, na sua colocação, remete um pouco ao início, né, da nossa conversa. Né? Por que não acontece? Porque não acontece porque ninguém foi lá e fez, entendeu? Então, fazer, são assim, pega essas 5 letras, entendeu? Bota isso daí como a coisa mais importante que vocês têm, entendeu? E os bem-sucedidos são aqueles que fazem, né? Então, vai lá e realiza. E aí a gente vai descobrir se esse negócio realmente funciona ou não funciona. Começa rápido, porque vai errar e vai ganhar dinheiro e vai estar certo quem consertar primeiro, porque tem que se mover muito rápido, né? Rodolfo, Marcelo, muito obrigado. Painel, a gente encerra aqui. Obrigado.